Eu confesso que eu tive que ler essa notícia umas 3, 4 vezes em fontes diferentes para acreditar no que eu estava lendo. A B3 é quem opera a Bolsa de Valores de São Paulo, que é a Bovespa, a Ibovespa. A B3 calculou no final do ano passado que estrangeiros tinham investido 70 bilhões de reais no Brasil em 2021. Eu lembro dos bolsominions no Twitter subindo o hashtag que ficou entre o top 3, que eles usam muitos robôs, né? Falando, estrangeiros investindo no Brasil. Eu lembro do Bolsonaro, publicou nas redes sociais dele. Eu lembro dos bolsominions também no Instagram fazendo um escarcel sobre isso. No final do ano, isso foi lá no dezembro, 20 e pouco de dezembro. Tá falando, estrangeiros estão investindo no Brasil. Ainda não tinha os números do ano inteiro, mas era 60 e poucos bilhões. Aí depois a B3 falou que no total deu 70 bilhões de reais. Estrangeiros investiram 70 bilhões de reais no Brasil e no total movimentaram 104 bilhões de reais na Bolsa de Valores do Brasil. Aí você deve estar pensando, caramba, Thiago, esse é um país que está decolando. Os estrangeiros investindo 70 bilhões de reais. Olha só que coisa, hein? Estamos voltando aí aos tempos do governo Dilma, onde investiam muito no Brasil. Só que a B3 cometeu um erro de cálculo, um erro metodológico no método do cálculo, que eu vou te explicar porque a grande mídia não explica. Em vez de investir em 70 bilhões, não! Os estrangeiros retiraram 7 bilhões do Brasil, desinvestiram em 7 bilhões do Brasil, cometeram um erro metodológico de 77 bilhões de reais. Só que esse erro metodológico não foi cometido só em 2021. Foi cometido em 2020 e em 2019. Desde que o Bolsonaro assumiu, coincidência ou não, a Bolsa de Valores do Brasil começou a errar nos cálculos e a calcular que os estrangeiros investiam muito mais no Brasil do que realmente estavam investindo. E olha que em 2020 já tinha fuga de capitais. Em 2020 foi uma fuga de capitais de 31 bilhões. Só que agora recalcularam. Foram 39 bilhões. Sempre o erro deles de cálculo é para favorecer o Bolsonaro, para dar notícia para o Bolsonaro. E aí quando sai a notícia real de que erraram no cálculo, não foi destaque em lugar algum. Comenta aí, eu quero ver o seu comentário. Por favor, comenta aí se você viu essa notícia em algum lugar. Comenta aí, eu vou ler os comentários, viu? Enquanto você comenta, se você não é inscrito aí no canal, peço que você se inscreva no canal. Embaixo do vídeo aqui tem um botão inscrever. Também tem ao lado o botão seja membro para quem quiser ajudar nossas ações. Aqui a gente faz oposição não só no YouTube, mas em todas as redes sociais e também nas ruas com os carros de som. No final do vídeo, eu vou mostrar o nosso carro de som que estava rodando em Taubaté. Anteontem estava rodando em Taubaté. Eu tenho que ver aqui se é Taubaté ou se eu li errado, era Tatuapé. Mas tem 99% de chance que eu paguei o Pix, que era Taubaté. E agora fui pegar o celular, travou. Pois bem, eu peço aí a sua inscrição no canal, mas no fim do vídeo eu mostro aqui o carro de som, nem que eu tenho que pausar, destravar o celular para mostrar aqui. Agora vamos falar sobre o que aconteceu, esse erro metodológico, como é que cometeram o erro metodológico. Porque mesmo se você ler as matérias, isso é uma matéria em todos os veículos de mídia, essa é a tática deles. Quando é uma matéria muito negativa para o governo Bolsonaro, principalmente em economia, eles dão a notícia. Você vai achar essa notícia no UOL, no G1, na Folha, no Estadão, na CNN Brasil, Metrópolis. Mas, se você entrar no site deles, você não acha. Por quê? Porque a notícia fica lá embaixo. Ou às vezes nem na página inicial fica. Você tem que ficar clicando nas seções. Eu falo, quem hoje em dia entra nas seções do site de notícia para ler cada coisa sobre economia, sobre tudo? Quase ninguém. Então, o que está acontecendo é isso. A notícia foi dada, mas sem destaque algum. Por isso eu pedi até para comentarem. Aí o que aconteceu? O erro metodológico foi o seguinte, foram 2 erros metodológicos. O primeiro é o mais grave. A B3 começou, B3 é o nome da Bolsa de Valores, de quem opera a Bolsa de Valores do Brasil. A B3 começou a contar empréstimos de ações. Dá para fazer empréstimo de ação, para quem não sabe. Empréstimo de ação como investimento. Só que empréstimo de ação não tem aporte financeiro. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem uma ação de uma empresa, custa 10 reais a ação dessa empresa. Você tem ali uma ação de 10 reais. Aí eu, Thiago, eu acho que essa ação vai cair. Eu vou lá e faço o seguinte, ô fulano, me empresta a sua ação. Por quê? Você empresta a ação. Isso tudo parece uma coisa complicada, mas você faz em um botão, viu? Quando o cara está lá operando no mercado financeiro, é um clique, puf, pegou a ação emprestada. Aí eu pego a sua ação emprestada por 10. Por quê? Porque eu acho que ela vai cair. Eu vendo ela por 10 e eu recompro ela por 9. E aí eu te devolvo uma ação que está custando 9. Então eu lucrei 1, porque eu vendi ela por 10 e recomprei por 9. Lucrei 1. Isso existe no mercado financeiro, é um clique, parece complicado. Agora imagina se eu compro 1 milhão de ações. Então eu compro ali por 1 milhão de reais, eu vendi por 900, eu pego emprestado 1 milhão de reais ali,
eu vendo por R$1 milhão, eu recompro por 900 mil, caso a ação caia, e aí eu lucrei 100 mil. Se a ação subir, eu me ferrei, aí eu tenho prejuízo. Mas o que acontece? Como tá pegando ação emprestada, eu não fiz aporte nenhum. Eu não gastei um centavo, eu só peguei ação emprestada, eu só paguei a taxa de corretagem para a corretora. Aí eu peguei lá 1 milhão em ações emprestadas, eu não gastei um centavo ainda. Claro, não tente pegar 1 milhão em ações emprestado, porque você precisa provar que você tem 1 milhão. Tô falando dos mega investidores, só usando um número aqui fictício. Os mega investidores, eles provam, eles têm bilhões. Aí eles pegam lá 1 milhão emprestado, vendem por 900 mil, por 800 mil. Quanto de dinheiro que ele realmente investiu ali? Nada. Só que a B3 estava contando como se ele tivesse investido 1 milhão. Ou seja, quando as ações estavam caindo, a B3 contava como investimento essas operações de empréstimo que eram feitas visando a queda da ação e que, na verdade, não tinha aporte nenhum financeiro. E aí, iam inflando. Olha, estrangeiros investindo no Brasil. Não estava investindo. Pelo contrário, estava apostando na queda. Só para você ter ideia. Além de não investir, ainda estava apostando na queda. Então, ia a B3 falando, ó, estão subindo. E em 2020, falaram, olha, saíram 31 bilhões de reais no Brasil. Já é uma desgraça. Desinvestiram 31 bilhões de reais no Brasil. É muita grana, 31 bilhões de reais que desinvestiram. Mas, na verdade, foram 39 bilhões. O outro erro metodológico, e olha, eu te convido a ler todas as matérias, dar um Google depois do vídeo e tentar entender isso, porque eles fazem de uma matéria que é para você não entender mesmo. Mesmo se você entender de economia, de mercado financeiro, eles fazem um jeito que é para você não entender. É para você, tá. E aí você vê, tudo isso só mostra o desinvestimento e a fuga dos estrangeiros do governo Bolsonaro, dos investidores. Aí o outro erro metodológico é o seguinte, quando uma empresa está entrando no mercado, na Bolsa de Valores, todas as empresas fazendo um negócio chamado IPO, que chama IPO em português, mas é uma oferta pública de ações. Essa seria a tradução em português. É o seguinte, imagina que eu, Thiago, tenho uma empresa, aí eu falo, vou entrar aqui na Bolsa de Valores. Aí eu falo, gente, estou fazendo uma oferta de ações, porque eu não sei quanto vão custar, qual o valor de mercado das ações da minha empresa, mas vou vender aqui por um valor de tanto. Aí o que acontece? Quem quer investir na minha empresa, vai lá, investe, paga. Vamos supor, eu estou vendendo cada ação a R$10. As pessoas vão lá pagando. R$10, vão comprando as ações da minha empresa. Depois, quando eu entro na Bolsa de Valores, essas pessoas vendem essas ações. Elas vendem as ações, porque, vamos supor, compraram por 10, já está custando 15, todo mundo começa a vender, para falar, opa, ganhei aqui 50% de lucro. Ou, compraram por 10, está custando 8, muita gente vende também, falou, já perdi demais. Enfim, quem compra, em algum momento vende. O que acontece? A Bolsa de Valores começou a não contar as vendas, só as compras dos estrangeiros. Então o que acontecia? Uma empresa nova entrava na Bolsa de Valores, fazia IPO, aí investidores estrangeiros investiam. Quando eles vendiam essas ações, depois, a Bolsa de Valores só contabilizava esse processo de venda quando a empresa tornava público o relatório, o balancete da empresa, dizendo, olha, vendemos tantas ações e depois tantas ações foram vendidas por X, fulano, ciclano, beltrano. E aí, só aí então, depois de mais de 6 meses demorava esse processo, a Bolsa de Valores falava, olha, esse estrangeiro comprou a ação por tanto e revendeu. Então ele investiu, mas já desinvestiu no Brasil. Por conta dessa demora entre o rapaz comprar a ação, essa IPO, e eu falo IPO, qualquer pessoa que entende de mercado financeiro deve estar querendo me matar porque eu estou falando uma sigla em inglês em português. Bem feito para eles. Pois bem, esse estrangeiro que investiu na ação, ele já vendeu 6 meses atrás, só que ainda não foi contabilizado. Então fica contabilizando como se ele tivesse investido no Brasil. Agora, eles mudaram a metodologia para a maneira correta. Quando ele vende, é contado que ele vendeu. E aí, como mudaram para a metodologia correta, olha só, em 2021, tinham calculado que teve um investimento de 70 bilhões de reais, 77 não, 70 bilhões de reais de estrangeiros no Brasil. Só que, olha só, corrigiram em 77 bilhões a menos, porque eles já venderam essas ações, já desinvestiram. Investiram e já desinvestiram no Brasil, ou seja, não são como era no governo Lula e Dilma, que o estrangeiro investia numa ação no Brasil, quando ele vendia já investia em outra, aí já em outra, e o dinheiro continuava aqui no Brasil. Não. Eles investiram e já tiraram o dinheiro do Brasil, tiraram 77 bilhões. No total, em vez de um saldo positivo de 70 bilhões, é um saldo negativo de 7 bilhões de reais. Aí você fala, que coisa, Thiago? Isso só acontece desde que o Bolsonaro assumiu. E só estão corrigindo agora, sabe por quê? Porque vai ter eleição e os analistas estrangeiros, e tem muita matéria no Financial Times, eu leio sempre o Financial Times,
e a The Economist, mas principalmente no Financial Times tem muita matéria sobre isso, de não tá dando para acreditar nos dados do Brasil. A Financial Times, para você ter ideia, em 2019, comecinho em 2020, né? O governo Bolsonaro anunciou o PIB de 2019, um PIB positivo de 0,7%. Engraçado, quando a Dilma dava PIB de 2,5%, eu lembro da Miriam Leitão falando PIBinho da Dilma! Todo mundo crescendo 3%, o Brasil só 2,5%. Agora todo mundo crescendo 5, 10, 15, 20, o Brasil cresceu 0,7% em 2019. Tá, a Financial Times fez um texto dizendo, praticamente assim, dizendo não acreditamos nas informações do governo brasileiro. E questionando também informações da Bolsa de Valores do Brasil. Quer dizer, faz já, desde o começo do governo Bolsonaro, olha, isso foi comecinho em 2020, falando sobre o saldo de 2019. Os investidores estrangeiros, a Financial Times é o maior jornal de economia do mundo, já não acreditavam nos dados tanto da B3 como do governo brasileiro sobre Bolsa de Valores, sobre PIB. Eles também não acreditam em dados sobre inflação e desemprego. Só para você ter ideia de como o Brasil está sem credibilidade. Mas você, comenta de novo, vai. Você viu aí nos últimos meses alguém falando sobre as agências de risco? O Risco Brasil, lembra no governo Lula e no governo Dilma? O Risco Brasil, as agências de risco dizem que o Risco Brasil aumentou, crise econômica. Você tá vendo alguma coisa dessa? Não, né? Olha, eu lembro, Risco Brasil é culpa da Dilma. A Dilma, o governo Dilma elevou o Risco Brasil em 0,25 pontos. Agora não, o Risco Brasil tá lá em cima, nas alturas, e uma matéria ou outra que fala, e olha, é raro, você tem que dar um Google para achar, porque se você simplesmente entrar nos portais você não acha. Uma outra que fala sobre Risco Brasil, agências de risco, eles jamais atribuem o Risco Brasil ao governo Bolsonaro. Jamais. Os investidores estrangeiros não confiam em nenhum dado do governo federal. Vou te dar um exemplo. O índice IPCA da inflação está em 12,5% no Brasil. Não tem quase nenhum produto do índice IPCA, são 50 produtos. Quase nenhum produto subiu menos de 12,5%. Tem produto que subiu 300%. Cenoura, tomate, tudo mais. Mas o Brasil divulga, o governo Bolsonaro divulga que é 12,5% a inflação. Eu falo, qual credibilidade tem esse governo? Você só precisa ir no mercado para ver que a inflação não é de 12,5%. Só que como a mídia está com o Bolsonaro, eles não falam. Assim como quando eles falam que a economia está uma desgraça, ontem tinha uma matéria no UOL dizendo que a inflação faz o brasileiro doar menos. Não é o governo Bolsonaro, é a inflação. A inflação é culpa de quem? Aí você vai lá no UOL, não tem culpado da inflação. Aí você vai na Globo, na Band, na CNN, no Metrópolis, sabe o que acontece? Você vê apenas dizendo inflação e vê que e eles falam que a culpa é da guerra na Ucrânia. Você vai na Veja, a Veja virou um panfleto para o Bolsonaro. No pleno domingo, as 5 primeiras matérias na Veja eram: sabe a quanto custou a casa que o Lula está alugando? Quanto o Lula pagou de aluguel? Colocaram um detetive 3 dias, detetive particular, na frente da casa onde está o Lula, para saber quem entra, quem sai, para ligar para os corretores todos da região e perguntar quanto está pagando, quanto alugando naquela região, quanto ele está pagando de aluguel, ou seja, voltou o jornalismo investigativo que eles não fazem no governo Bolsonaro. Aí a outra é divergências entre Lula e Alckmin, criando picuinha. Aí lá embaixo tem, sabe o quê? Logo embaixo, não é lá embaixo, não é, primeira página, na primeira rolagem da página: diretores da Petrobras em pânico com ameaças de Bolsonaro. Aí você clica na matéria e parece que o Bolsonaro ele está contra a inflação. O Bolsonaro quer demitir os diretores da Petrobras porque eles são os culpados pelo preço dos combustíveis. Não é o Bolsonaro, não é a política de preços que o governo Bolsonaro impõe, como se não fosse o Bolsonaro quem elegeu todos esses diretores e o presidente e o ministro. Não. A Veja fala como se o Bolsonaro fosse um grande soldado em prol do povo brasileiro que estivesse na luta contra os preços altos. E a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é da Petrobras. Da Petrobras. O Bolsonaro não pode interferir. Essa é a grande mídia. É assim que eles fazem. Então, você vê que o governo brasileiro tem a pior credibilidade que já tivemos em toda a história. Maquia dados do governo. A grande mídia simplesmente finge que acredita nos dados do governo. O desemprego é 13%. Mudaram a maneira de contabilizar desemprego. A mídia nem fala. Olha, a inflação é só de 12, hein? Claro que é, hein? Campeão, 12 só. Olha, aí lá embaixo, a B3, a Bolsa de Valores, revisou os dados, teve fuga de capitais. Aí a CNN Brasil fez a matéria mais criminosa. A CNN Brasil, em vez de contar se os estrangeiros investiram ou desinvestiram no Brasil, sabe o que a CNN contou?
contou o saldo de todas as operações. Aí é um saldo positivo, porque não tem como ser negativo, né? Se você investiu e desinvestiu, vamos supor, eu te dei 10 reais. Depois eu falei, me devolve 10 reais. Então, na verdade, em algum momento eu investi 10 reais. Sabe o que a CNN fez? Contabilizou só os positivos. E aí dá 60 bilhões. Olha, corrigiram de 100 bilhões para apenas 60 bilhões, mas ainda estão investindo. Não estão. É só movimentação, entrada e saída. Se entrou 10 e saiu 10, o saldo final é 0. Mas para a CNN não, o saldo final é 10. Só para você ter ideia de como a grande mídia mente muito para proteger o Bolsonaro. Eles embarcaram 100% no bolsonarismo. 100%. E olha, eu tô tentando achar um portal que não esteja 100% no bolsonarismo. Tá difícil, viu? Tá muito difícil. Ó, gente, é Taubaté mesmo. Taubaté, São Paulo. O preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Aqui um trecho, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário, deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!